Muito bem, queridos, boa noite a todos, tudo bem? Vamos ficar em pé, por gentileza. Queria que você ficasse em pé, tá, Pati veio agora aqui. Queria que você cumprimentasse da teu lado e falasse assim, ó, Feliz Páscoa apesar desse ano. Fala assim. Muito bem, para aplaudir o Senhor e vamos sentar, glória a Deus. Senhor, queridos, podem sentar. Queria saber se temos alguém que nos visita nessa noite, erga sua mão, por gentileza. Temos alguém visitante hoje? Todos da casa, então, glória a Deus. Hoje vamos para a nossa mensagem de Páscoa, então. Aí eu queria trazendo, já ia pedir. Queridos, vocês perceberam que nós estamos vivendo uma Páscoa atípica, né? Obrigado, Leto. É uma Páscoa diferente, né, Renato? É uma Páscoa que, devido a nós estarmos vivendo o que está acontecendo no planeta, e como, né, Matione, as autoridades estão agindo, está uma coisa esquisita, está uma coisa estranha. Esses tempos um pastor lá da Europa falou o seguinte: eu defino o mundo como algo estranho. Tem algo esquisito acontecendo que não dá para definir bem o que está rolando nos bastidores do planeta. De fato, existe algo acontecendo nos bastidores do planeta que você e eu não sabemos. Mas tem algo, Herveno. Tem algo. O planeta está estranho, né? Ora abre, ora fecha. Ora faz isso, ora faz aquilo. Muitas pessoas morrendo, mas muitas outras se recuperando, outras sendo livres, não tendo sintoma nenhum. Estamos vivendo hoje, então, um tempo assim, um tempo estranho. Até mesmo as felicitações de Páscoa têm sido tímidas. Eu percebo que muitas pessoas, inclusive cristãos, estão ficando tímidos agora em declarar vida, em declarar cura, em declarar força, devido a tanta morte, tanta notícia de morte, tanta informação de morte, né? Algumas são reais de fato, outras são exageradas politicamente, mas de qualquer forma, algo está acontecendo no planeta. E a Páscoa, então, ela chega num momento que, para mim, Graminho, é o melhor momento para nós entender sobre ela. O momento que nós estamos vivendo, o Anderson, um cara que a gente gosta muito de conversar com o Anderson, um cara bem historiador, sabe dos contextos políticos, da esquerda, da direita. Antes Anderson deu uma aula ali sobre esquerda política, sobre direita política. Eu falei, isso aí, o Anderson é um cara que lê bastante. E hoje, então, nós vamos entender, queridos, que não existe momento melhor para nós entender a Páscoa do que esse momento que estamos vivendo no planeta hoje, de um vírus, né, de atitudes autoritaristas, atitudes governamentais carnais, de leis que estão nos impedindo de ir e vir, de praticamente respirar, ações que nos fazem ficar assim, que esquisito, para que agora não posso? Chegou num momento agora que no planeta trabalhar virou crime, no planeta agora você caminhar na rua sem máscara virou crime. Existe de fato uma justificativa da saúde pública? Sim, mas existe uma outra coisa que não se justifica, que em nome da saúde acabe com outras coisas que também fazem parte da saúde. Então nós vamos perceber, queridos, que esse cenário que nós estamos vivendo no planeta nesse exato momento vai fazer você entender perfeitamente o que significa Páscoa e por que Deus quis que nós comemorássemos a sua Páscoa. O título, então, está lá na tela: Páscoa, a passagem da morte para a vida. Eu queria que você abrisse nesse momento em Êxodo 12, se puder abrir na sua Bíblia seria legal. No telão nós vamos passar também, mas caso você prefira ler na Bíblia é melhor também, para você ter esse acesso. Na sua guia vai ter um versículo só, então aqui nós vamos ter do versículo 1 ao versículo 14. Vamos lá ler então, gente. Na minha Bíblia está até o título, a Páscoa. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano.
Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nesta noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isto. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Amém, queridos? Que legal, pode aplaudir a Deus o texto? Sempre é bom contextualizar que a Páscoa, então, ela surge muito antes do próprio Senhor Jesus, muito antes da simbologia do coelho e dos ovos, muito antes de qualquer festividade. A Páscoa já existe, ela surge nesse momento. O cenário que nós temos que entender aqui é o seguinte, queridos: vocês vão lembrar que Deus quis levantar um povo para Ele no meio da terra, para se tornar um modelo, referência da sua santidade. Esse povo é o povo de Israel. Deus levanta esse povo através de Abraão, que gera um filho e começa a gerar outros filhos, para ter uma povoação desse povo na terra. Vem de Abraão, vai para Isaac, de Isaac vai para Jacó. Jacó então tem 12 filhos, e desses 12 filhos então surge um que se chama José. Esse José, ele acaba por ser traído por seus irmãos, vendido por seus irmãos, jogado num poço, acaba sendo preso, e em determinado momento ele é lançado no Egito, aonde, por causa da eficácia, da excelência, da liderança, do governo dele, da pureza dele, do caráter dele, ele se tornou então governador do Egito. Que Egito, pastor? Uma nação que na época, como até hoje ainda é assim, uma nação idólatra, uma nação totalmente serva de Satanás, totalmente adepta a ideologias ritualísticas, vários deuses, inúmeros deuses, milhares de deuses com D minúsculo, ou seja, não existem. Toda vez que você vê Deus com D minúsculo, significa o seguinte: só existe um Deus, os outros que são deuses não passam de demônios, só isso. Deuses com D minúsculo são demônios disfarçados de deuses. E esse povo do Egito então é governado por alguém autoritarista, ditador, controlador, chamado Faraó. Esse Faraó então era acostumado a mandar em todo mundo e desmandar. Você pode ir, você pode, você não pode, você não pode. Ele tinha o poder. Mas quando José se torna governador do Egito, queridos, ele consegue a simpatia do próprio Faraó, ele se torna amigo do Faraó, e o Faraó não deixou de respeitar a fé dele, Diogo. O Faraó disse: olha, José não é dos nossos deuses, ele não adora os nossos deuses, mas ele adora o Deus de Israel. Ele diz que é o único Deus, vamos respeitar, porque o cara é muito top. Se tornou tão top José no Egito, que muitos falam que ele é o José do Egito. José não era do Egito, José era de Israel, mas José estava no Egito. E aí dá uma grande fome no planeta inteiro, e era o Egito que tinha os mantimentos, era o Egito que tinha comida, era o Egito que tinha a finança, era o Egito que acabou então por sustentar todas as nações da época. Israel então, e todos os judeus, que seria principalmente a família de José, Jacó, os outros irmãos, sobem até o Egito e fazem então moradia ali no Egito, com a bênção do Faraó, que não atacava os judeus. Os judeus se tornaram milhares e milhares e milhares, sendo respeitados, sendo de fato celebrados pelos próprios egípcios. Era o povo que, por causa da liderança de José, tinha o respeito até mesmo do Faraó, tinha o respeito até mesmo dos não cristãos. Mas acontece que José morre, aquele Faraó também morre,
e entra um outro tipo de faraó ali, um outro tipo, por isso eu digo assim, gente, toda vez que muda as cabeças de uma liderança governamental, se essa cabeça for de Deus, a nação é abençoada. Se essa cabeça for de Satanás, a nação é amaldiçoada. O faraó do tempo de José não era alguém adorador de Deus, mas não era um perseguidor dos adoradores do Senhor, ele deixava as pessoas adorar o Senhor. Mas o novo faraó que entrou era satânico, o novo faraó que entrou era carnal, o novo faraó que entrou era diabólico, o novo faraó que entrou era alguém que de fato tinha raiva de Deus, tinha raiva do povo de Deus, tinha raiva da palavra de Deus. O novo faraó que entrou simplesmente fez pouco caso de toda a história de José. Ele não quis saber, Robson, eu estou nem aí se na época do antigo líder aí tinha um cara de Deus. São milhares de judeus na nossa nação, eles não são adoradores dos nossos deuses, vamos fazer eles sofrerem, vamos escravizá-los, vamos oprimi-los, vamos fazer eles trabalharem até quase morrerem, eles vão servir a nós. Esses judeus que se dizem povo de Deus vão servir a nós, nós não vamos deixar eles praticamente viverem para nada, não vão ter tempo para adorar a Deus, não vão ter tempo para se reunir, vão trabalhar o tempo inteiro para nós egípcios. Esse é o faraó que entrou no lance. A pergunta que se faz então é: por que se engrandeceu de tal maneira um faraó perante um povo que muitos dizem que talvez era até milhões de pessoas, era uma boa parte do povo egípcio era de judeu? E é muito simples, porque faltava para eles uma liderança. José tinha morrido, era ele que comandava o povo de Israel dentro do Egito. Um povo sem líder é um povo sem proteção. Um povo sem pastor é um povo perdido, é um povo vulnerável a ser pastoreado e liderado por pessoas diabólicas, faraônicas e satânicas. E esse povo então está desesperado, e esse povo começa a clamar a Deus: Senhor, nos liberta das mãos desse faraó, nos liberta dessa situação constrangedora que estamos vivendo. Nós não podemos fazer nada, nós só trabalhamos, esse cara não deixa nós adorar, esse cara não deixa nós cultuar, esse cara não deixa nós nos amar, esse cara não deixa nós fazer nada, nós somos aqui de fato oprimidos, estamos sendo escravizados por esse faraó. E o faraó inclusive tinha malfeitores que eram os supervisores dele, que batiam nos judeus, açoitavam os judeus, estavam vivendo uma coisa terrível. Aí eles começaram a lembrar das promessas, que Deus prometia libertar seu povo, que Deus prometia trazer liberdade ao seu povo. E Deus então ouve a oração do povo judeu, e quando Deus vai agir, sabe o que ele faz? Ele levanta um líder. Toda vez que Deus quer impactar uma cidade, que Deus quer impactar um estado, que Deus quer impactar uma nação, ele levanta uma pessoa, ou levanta 2, 3, 4, mas é uma só que ele precisa, que esteja disponível para fazer a vontade dele acontecer. Aí você sabe quem que Deus levantou? Moisés. Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eles estão escravizados, oprimidos, eu não fiz eles para serem oprimidos, eu não criei eles para ficarem nas mãos de pessoas satânicas, eu não criei eles para ficarem sendo escravizados por pessoas diabólicas. O meu povo não pode ser cauda, tem que ser cabeça. Então Moisés, eis que te chamo, porque eu ajo através de líderes, para que você comande o meu povo e tire o meu povo das mãos do faraó, do povo do Egito, para uma terra onde eu mostrarei para vocês a terra prometida. Moisés já ficou: pois é, Senhor, mas faraó não vai curtir, o cara é ditador, ele não gosta de culto, ele não gosta de trabalho, ele quer só escravizar o nosso povo, ele não curte a nossa fé, ele vai me matar. Aí Deus: fica tranquilo, Moisés, fica tranquilo, estou te dando uma varinha aí, essa varinha, tu pode fazer milagres com essa varinha, e cada vez que ele for contra, eu vou largar uma praga nele. Pode ser? E aí Moisés: pode ser então. Aí Moisés chegou para Faraó. Rapaz do céu, tem que ter bastante paciência, porque alguns falam assim: pastor, porque o senhor ataca os prefeitos e os governadores? Eles são autoridade instituída por Deus. Gente, Faraó era uma autoridade instituída por Deus ou não? Era, Renato, era. Aí Moisés chegou
Faraó, me dobra a ti. Tu falou, está falados. Tu quer que eu não tenha culto, não terá culto. Quer que eu feche a igreja? Fecharemos a igreja. Isso que ele falou? Não. Faraózão, o seguinte aí, ó. Falei com o homem lá de cima e tu está ralado. Pode deixar o povo sair do Egito para ir adorar a ele. Imagine os politicamente corretos. Moisés, não fale assim com o faraó. É uma autoridade instituída por... Gente, homens de Deus na terra, eles sim são autoridades instituídas de Deus. O resto é democracia, ditadura, homens que colocam, homens que tiram. Homens de Deus estão acima de políticos, de prefeitos, de governadores e de presidentes. E por isso que eles chegam com uma voz profética, uma voz destronadora, e Moisés disse o seguinte: eu estou aqui em nome de Deus. Faraó, tu está escravizando demais nosso povo. Para com isso, Mequetrefe. Para com isso, está ficando feio. Deus manda te dizer que é para nós sair daqui, é para tirar o povo daqui e ir adorar ao Senhor no deserto. Pronto. Mexeu com o querido lá. Ele não gostou, Anderson. Ah, é? Então você está querendo dar uma de líder do povo de Deus. Então você está querendo tirar o povo. Quer tirar meus funcionários daqui, que fazem tijolos para mim? Os meus funcionários tu quer levar para o deserto. Ah, é? Então tu vai ver. Ele chama os malfeitores e manda eles botar trabalhos dobrados, triplicados, Lucas. Ele piorou a situação do povo. Aí Moisés chegou, Faraó, Deus manda dizer para nós tirar o povo. Não vou tirar, não vai tirar. Senhor, o cara aí não quer tirar. Tranquilo, Moisés, vamos largar uma praguinha para ele. Primeira praga. Não vou. Segunda. Mesmo assim, terceira. Aí Deus começou, né? Quarta, quinta praga, sexta, sétima, oitava. Eu estou resumindo vocês aqui. Nona praga. Não adiantou. Aí Deus pega e faz o seguinte: Moisés, agora então, já que ele não quer deixar eu tirar o meu povo do Egito, agora eu vou pegar pesado com esse cara. E então, queridos, Deus decide matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e inclusive dos animais dos egípcios. Faraó ouviu o que ia acontecendo, nem deu bola. Você conversa fiada, esse Moisés aí, quer dar uma de bonzão aí, quer dar uma de líder aí. Aí, queridos, olha que interessante, eu acho interessante que a Bíblia fala ali, Êxodo fala, que Deus então chama de algum anjo da morte. Chega aqui, tem um anjo que é responsável para matar a gente. Olha que louco isso, né? Acostumado a ver os anjinhos, né? Esse anjinho da guarda. Mas tem o anjo da morte, cara, que Deus chama, e a função dele é essa, Antônio: matar a gente. Anjo da morte, chega aqui. Sim, senhor. Faraó, infelizmente, eu fiz de tudo para que não... Eu não queria fazer o que eu vou fazer, mas ele não quer me obedecer, ele não quer soltar meu povo. Eu tentei no diálogo, né? Ele não quis. Então é o seguinte, desce lá embaixo e mata todos os filhos dos egípcios, principalmente os filhos do faraó. E o anjo da morte, sim, senhor. Mas o senhor sabe, quando eu desço, eu mato todo mundo, senhor. Na região eu vou destruir todo mundo. E o povo judeu? É necessário que eles façam um sacrifício para que eu não mate eles. Eu não vou matar quem tiver o sangue neles. O que eles vão fazer, Senhor? Aí Deus não, fica tranquilo. Eu vou mobilizar Moisés para que ensine o povo a matar um cordeiro. Ou seja, para que tu não mate eles, eles vão matar um cordeiro. O cordeiro por eles. E eles vão colocar nas portas, nas janelas, o sangue do cordeiro. E quando você passar por essas casas que tiver o sangue do cordeiro, lá tu não chega nunca. E olha que interessante, queridos. Aí que surge a Páscoa. Vem do hebraico Pessah, que significa
passagem, ou seja, o anjo da morte passando por ti e não te atingindo. É o anjo da morte passando por tua família e não podendo te pegar. Mais para frente nós vamos entender que isso simboliza que o verdadeiro cordeiro que morreu por nossos pecados foi Cristo. Então ele derrama seu sangue, ele vai para aquela cruz, ele ressuscita no terceiro dia, e essas casas então são simbolizadas hoje na tua e na minha vida. Nós somos essa casa, e o anjo da morte espiritual que quer levar as pessoas para o inferno, ele vai passeando, ele vai chegando em pessoas. No dia da morte da pessoa, se ela não está com Cristo, se ela não está com o sangue de Jesus nela, ela vai direto para o inferno, sim. Então Jesus, ele nos trouxe algo maravilhoso, que quando eu entrego a vida para ele, o seu sangue vem sobre mim, me santifica, me faz santo, me justifica, me faz justo. Ele então me purifica, me faz alguém puro. Ele então faz com que eu sou protegido agora do anjo da morte eterna espiritual me tragar. Vamos poder morrer fisicamente, sim. Todos nós iremos morrer fisicamente. Deus não nos promete imortalidade, nos promete vida eterna. Porém, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas quem que vai viver eternamente? É aquele que decidiu, aqui na terra, fechar sua casinha, fechar sua janela para o pecado, fechar sua porta para o pecado, botar o sangue derramado ali na porta, deixar a vida em ordem, para que quando esse anjo infernal passar, ele não seja tragado. Esse é o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa é esse. É a morte espiritual eterna, olhar para nós e passar reto. Pode aplaudir a Deus por isso, queridos? Então, a Páscoa, ela é maravilhosa para nós refletir nisso. Temos entregado a vida para Jesus? Estamos vivendo de fato para Jesus, porque esse sangue derramado que nos santifica deve então nos fazer santos. Esse sangue derramado que nos justifica, ele deve nos fazer justos. Esse sangue derramado que nos purifica deve nos fazer puros. Então, não basta ter Cristo dentro de nós. É necessário nós estarmos dentro de Cristo, através de nossas ações de transformação de vida. Ok, pastor. Mas agora, o senhor falou no início que esse ambiente, esse momento que estamos passando, ele tem muito a nos ensinar. Eu já tenho Jesus, pastor. Eu já estou de boa. Mas o que eu posso aprender, pastor, em especial nessa pandemia? Você veja. Tem um termo muito interessante que se chama genocida. Quem já ouviu esse termo? Tenho certeza, né, que todos vocês, né, já ouviram esse termo. É um termo que se tornou político, se tornou econômico, se tornou competitivo. É um termo que se tornou interessante. Genocida. Gente, o suicida se mata. O assassino mata o outro. O genocida, de modo intencional, ele mata centenas, milhares e, se possível, milhões de pessoas. Um genocida é um matador de massas, de modo intencional. Então, gente, o que acontece? Hoje, você percebe que muitos governos e presidente e governo estão se xingando, porque um é genocida, outro é genocida. Mas, a princípio, queridos, se vê que eles estão tentando resolver, estão sendo negligentes em algumas áreas, estão decidindo errado em algumas outras áreas. Porém, se você analisar, a Organização Mundial de Saúde largou uma nota agora, que eles, não é teoria da conspiração, vá no Google, Organização Mundial de Saúde, eles estão desconfiados que o vírus Covid saiu de um laboratório chinês em Wuhan. Muito bem. Se isso for verdade, Dani, então o vírus foi criado. Se isso for verdade, então alguém fez intencionalmente ou deixou escapar. Aí eu lhe pergunto, temos no mundo hoje quase 3 milhões de mortes por Covid. Já estamos em 2 milhões e 800 e poucas mil pessoas ao redor do planeta que foram ceifadas por esse vírus. Se esse vírus de fato se confirma que foi criado, então quem criou, esse sim é um genocida. Não é os presidentes que estão tentando vencer, não é os governadores que, por mais políticos que eles sejam, por mais ditadores que eles são, estão tentando fazer alguma coisa. Não, é quem intencionalmente fez para matar. Então, queridos, temos que entender o seguinte. A Bíblia fala que o diabo, né,
simbolizada na figura do fariseu, do religioso, como Jesus falou, veio para matar, roubar e destruir. Então, sim, queridos, há um anjo da morte passeando sobre o planeta nesse tempo de vírus do Covid. Sim, há. E esse anjo vai levar crente, vai levar não crente, vai levar desviado. Queridos, há uma lista que Deus já fez. Deus tem a lista de quem serão as pessoas que vão sair da terra. Deus sabe. Deus tem livros, livro da vida, livro da bênção, livro da maldição, livro de qual é o momento que cada um vai sair. Deus, né, ele vai colocar. E queridos, mas se não fosse o Covid, essa pessoa não teria morrido. Teria morrido sim, a hora que a pessoa vai morrer, Diogo. Pode ser Covid, pode ser infarto, pode ser diabetes, pode ser, não importa. Então vocês têm que entender o seguinte, queridos. Não é só o Covid que está matando as pessoas, é o tempo de Deus para cada uma. Alguns falam assim, pastor, eu não gosto de andar de avião, porque vai que cai o avião. Sim, mas se o teu dia, se Deus marcou na data dele, que tu vai morrer, sei lá, daqui, está repreendido, 7 dias. Eu não vou andar de avião nesse dia, eu vou ficar em casinha. Entendeu? O anjo da morte não pede se tu está no avião, se tu está em casa, se tu está na calçada, queridos. Quando o dia chegar, nós vamos ir e acabou, queridos. Não tem discussão com Deus, se é Covid, se é diabetes, se é simplesmente parar de respirar. Queridos, quando o dia chegar, chegou, cara. Entenda isso, você não é imortal, vai chegar a tua hora. Mas a pergunta que se faz é, você está preparado para pós-morte seguir para Cristo ou vai seguir sem Cristo? Você vai estar com a casinha com o sangue de Jesus ou não? Mas estamos vivendo isso aqui na terra, queridos, e está sendo uma oportunidade agora. Vocês têm que entender o seguinte, irmãos queridos. Estamos vivendo uma oportunidade agora nessa pandemia de sairmos dessa vivendo uma vida melhor, sendo pessoas mais inteligentes, sendo pessoas mais modernas, sendo pessoas mais fortes, sendo pessoas mais sábias. A dor, e aí eu quero passar no primeiro ponto lá. Primeiro, na verdade, e único ponto, seja um superador. Olha que interessante. Não ficou legal essa foto aí que eu estava tomando água. Agora ficou legal. Aí. Seja um superador. Olha que interessante, gente. O sofrimento, quando superado, se torna uma passagem para algo melhor e duradouro. Você quer ver o povo de Israel? Cleito, quando eu vejo o povo de Israel, se você pega no mapa, o povo de Israel no mapa, ele é menor que estados brasileiros, que alguns estados brasileiros. Ou seja, um povo pequeno. O povo de Israel, então, sofreu na mão do faraó, e eu acho interessante o presidente Benjamin Netanyahu falando sobre isso. O povo de Israel pereceu, morreu nas mãos do faraó, venceu. O povo de Israel teve um momento que estava Jesus Cristo sendo ali julgado e condenado para ser morto. Pilatos então disse, eu não vou matar esse inocente, ele é inocente, eu lavo minhas mãos para essa morte, eu não posso matar esse cara porque ele é inocente, ele não tem nada. Aí os judeus falavam assim, crucifica igual. Aí Pilatos, beleza, eu lavo as mãos. Aí os judeus falam o seguinte, Robson, não tem problema que o sangue derramado dele caia sobre nós e nossos filhos. Nesse momento, a Segunda Guerra Mundial foi profetizada ali, Hitler foi profetizado ali, e milhares, e alguns dizem que foi milhões de judeus morrem assassinados de modo cruel. Eles são destronados, eles são destruídos, eles são assassinados. O povo de Israel não tinha território, Diogo. Eles não tinham nem território onde morar. Eles estavam vivendo na Alemanha, vivendo na Europa. Eles não tinham mais terra. Foi tudo dominado por árabes. Eles não tinham mais território. Mas em 1917, a ONU se reúne e diz, não, vamos dar um trechinho de terra para os judeus viver. Mas dá um trechinho bem pequeno que não vai levantar, não. Deram um trechinho de terra para Israel. Só deserto, só deserto. Não tinha Amazônia, não tinha frutas, não tinha árvore, não tinha nada. Era só deserto. Lux, era só o que eles precisavam.
Eles entraram e começaram a construir infraestrutura, casa, moradia, plantação, se tornaram os melhores cientistas, se tornaram uma das maiores forças militares, uma das maiores forças políticas, uma das maiores forças econômicas, botando no bolso a nossa nação brasileira. O presidente Bolsonaro falou uma coisa uma vez que me chamou muita atenção, que eu chorei quando ele falou, Cleito. Ele foi para Israel e disse o seguinte: olha o que Israel não tem e o que eles são. Olha o que nós, Brasil, temos e o que nós não somos. Sabe por que Israel se tornou uma potência, queridos? Repare nas notícias, tudo gira em torno de Israel. Israel solta uma bomba, os Estados Unidos, a Rússia, o Canadá, para! Israel não solta a bomba, meu Deus do céu, todo mundo fica em cima, a Rússia, a China, meu Deus, segura eles. Por que eles são tão fortes? Por que aquele pedacinho de gente, cara, é um toco, se vocês verem, parece uma adaga. Israel parece uma faca. Veja no mapa, parece uma faca cravada no mundo, assim, de forma profética, de fato é. Uma faquinha assim, cravadinha no mundo, assim. A Bíblia chama Israel de vermezinho de Jacó. Se você vê em Isaías, está vermezinho de Jacó, é um verminho. E incomoda o planeta inteiro. Eles têm antimísseis, eles têm proteção contra mísseis. Vem mísseis para cima, eles destroem os mísseis em cima. No Brasil, se tu larga uma bomba, explode o país. Então, tipo assim, não tem proteção alguma, não tem proteção nem no nosso cartão de crédito, quem dirá um míssil. Os caras têm proteção antimíssil, cara. Cara, desse tamanho, se tornaram uma potência militar. Nobel da Paz, uns quantos judeus. Como eles conseguiram se tornar o que se tornaram? Bem simples. Eles aprenderam a superar suas dores. Eles aprenderam a vencer seus sofrimentos. Eles aprenderam a vencer os seus ataques, queridos. E se tornaram de modo assustador um país pequeno, que é um dos mais poderosos do mundo hoje. Não sei se vocês sabiam, Israel está sendo o primeiro país a voltar à normalidade da vida. Já vacinaram praticamente todo mundo lá em Israel. E eles já são o primeiro país a voltar à normalidade. Claro, né? Pouca gente, né? Mas é o primeiro país. Esses dias falaram assim: nossa, o Brasil, perto de Israel, vacinou 4%. Mas claro, 4% do Brasil dá 15% de Israel, né? Só você fazer o cálculo. Mas é que o comunista não entende cálculo. Ele quer fazer polêmica. Ele quer polemizar. O Brasil, 4% só. 4% dá 20% de Israel. Vamos pensar assim. Mas de qualquer maneira, eles conseguiram ser o primeiro país destaque. De novo eles, cara. De novo eles. Aí fica o ensinamento para mim e para você, queridos, que nessa pandemia você vai poder decidir se você vai evoluir como ser humano ou se você vai regredir como ser humano. As universidades e faculdades online estão prosperando 300 vezes mais do que antes. Porque tem pessoas que estão acordando e estão aproveitando um tempo de pandemia para fazer curso, para fazer faculdade, para poder pagar treinamento, para poder se preparar, aumentar seu currículo, botar curso no currículo, bota lá, porque quando terminar essa pandemia, vai estar pronto para seguir em frente. Outros estão lá, ó Deus, ó céus, ó inferno, ó Covid, ó vírus, ó globo. Desculpa, eu aprendi uma coisa: se você não batalhar pela tua vida, ninguém batalha. O mundo não tem pena de você. O mundo não tem pena de ti, o diabo não tem, ninguém tem pena de ti. Se você não pegar a tua vida e fazer acontecer, ninguém vai fazer. Não é tua mãe não, não é tua mãezinha não. Tua mãe não te suporta, na verdade. Essa é a verdade. Não é teu pai, tá? Não é teu marido, não é tua esposa. Uma pessoa que está sendo carregada, sustentada, uma pessoa saudável, eu digo, né? Não uma pessoa debilitada, que precisa ser empurrada, ninguém suporta, ninguém gosta. Você sabe disso. Eu aprendi, Pati, que se eu não batalhar por mim, se eu não me amar, ninguém me ama. Se eu não me incentivar, eu não tenho um incentivo, muito pelo contrário, só perseguição. Se eu não botar uma visão para mim com Cristo e ir atrás dela, ninguém vai me dar visão. Se eu não sonhar, ninguém vai me dar sonho. Se eu não projetar, ninguém vai projetar para mim. Se eu não querer recursos financeiros para realizar meus planos, ninguém vai me ajudar nisso. Eu preciso me amar. As pessoas, queridos, se eu tivesse uma carreata agora em Panambi, teve 8 carros para homenagear as vítimas. Eu ainda falei para a galera, cadê o restante do pessoal? Sabe por quê? Porque assim, queridos,
Para nós fazer carreata para ganhar dinheiro, para empresário, todo mundo vai. Mas para homenagear quem se foi e consolar pessoas que estão chorando, são poucos. Eu participo de todas as carreatas de empresário, eu ajudo, eu estou junto. Mas para chorar com os que choram, eu também estou ali. Porque as pessoas perderam a mania, perderam o costume de chorar com quem chora. As pessoas perderam o costume de estender a mão para quem está abatido. E eu falei que, se no momento de dor, nós não nos unirmos, porque o panambense, sabe, o panambense, eu sou panambense, eu sei como é que funciona essa cidade aqui. Eu sou daqui. Panambense é uma pessoa, o panambense é um ser humano que come feijão e arrota caviar. O negócio é a aparência, Diogo. O negócio é o que eu tenho. O negócio é o quanto eu ganho. As pessoas são julgadas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas compram, por qual sobrenome ela tem, por qual cor ela tem. É aqui? Não é aqui? Estou falando dos panambenses. É ou não é? É. Só que nós não devemos ser assim. Nós devemos fortalecer os fracos, chorar com os que choram, ressuscitar os mortos. Temos que estar em todos os movimentos, Matione. Vamos celebrar os empresários. Vamos lá, empresário, vamos nessa. Vamos chorar as vítimas? Vamos chorar as vítimas. Vamos fazer culto? Vamos fazer culto. Nossa igreja, Graminha, nós como igreja de Cristo, temos que ser totalitário na ação. O evangelho todo pregado para o homem todo, a todo tempo. O evangelho não é só pregado aqui dentro. Eu fui lá da Vipan, em cima de um caminhão, Renato, pregando o evangelho até a praça. E fui falando. E fui dizendo, panambenses, acordem, abrem os ouvidos. É a hora de vocês abrirem os ouvidos. Eu tenho certeza, Gê, que daqui a pouco nós vamos ouvir testemunho de alguém que se entregou para Jesus. Eu sei. Porque, queridos, nós temos que entender que agora é um tempo de nós melhorarmos de vida. O anjo da morte está passando por esse planeta. Está chegando ao fim. Eu creio, Robson, que está chegando ao fim. Vai dar 1 a 2 anos, talvez, 3, não sei. Tomara que não. Mas eu não duvido mais. Mas eu sei que um dia vai acabar, porque todo sofrimento um dia acaba. Ele não pode ser eterno. O único sofrimento eterno é o inferno. Antes dele, aqui na terra, tudo que vem passa. Até mesmo as nossas alegrias. Então eu lhe pergunto, quando passar esse momento, você vai ser um cristão melhor? Você vai estar melhor com Deus, estar melhor com Cristo, estar melhor que a igreja? Você vai ser um trabalhador melhor? Você vai se adaptar a esse novo modelo de lives, de trabalho remoto? Você vai se adaptar a esse novo estilo de vida moderna, tecnológica que está surgindo? Temos que nos adaptar, Renato. Nós temos que nos adaptar. Não tem opção. A questão não é se tu vai se adaptar ou não. A questão é se tu vai se adaptar agora ou depois. Essa é a verdade. A única questão é essa. Não é se vai ou não. É se vai se adaptar agora ou depois. Quando acabar essa pandemia, quem será você? Israel venceu o faraó. Israel venceu Hitler. Israel foi vencendo tudo aí. Sofreram castigos por terem rejeitado Cristo. Mas eles superaram as partes deles e se tornaram uma potência. Eu não sei você, mas eu quero que a minha vida seja uma potência nas mãos de Deus. Eu já falei para Deus isso. Eu falei, Deus, eu faço um pacto com o Senhor. Todo ano o Senhor vai me ver melhor do que o ano anterior. Nem que seja um pouquinho. Mas todo ano, Senhor, eu vou estar um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Para quando o Senhor me pegar de volta, me levar aos céus, o Senhor venha dizer, filho, você fez o que eu queria. Você viveu a tua vida para me agradar. E você melhorou em todas as fases que você viveu. Você soube se aproveitar do sofrimento. Você soube se aproveitar da dor. E melhorou. Queridos, uma vez uma mulher foi pegar um caldo de cana no vendedor de caldo de cana, né? E aí ela falou, eu quero um copo médio aí. Beleza. Aquele homem pega uma cana e fica esmagando, 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 até ficar só a lasquinha, assim, quase nada de mais de suco.
E aí ele enche o copo e a mulher fica braba com ele, Renata. Ô senhor, por que tu não pegou 3 canos? Devia ter pegado 4 canos, tu fica ali lascando ali. Isso aí é miserabilidade, você devia ter pegado várias canas. E aquele homem disse, não mulher, você não está sabendo de nada, menina. Eu que tenho experiência em venda de cana aqui, caldo de cana. A melhor parte do suco é quando não tem mais nada a ser amassado. Entendeu? Às vezes nós estamos sendo amassados, estamos sendo destronados, estamos sendo pisados, e mal sabemos nós que o melhor da nossa vida vai sair agora. Se você analisar, queridos, existe uma frase que diz aqui, ó, uvas, quando são esmagadas, fazem suco. Diamantes, quando estão sob pressão, se tornam grandes valores. Azeitonas, quando estão esmagadas, viram óleo. Sementes que trabalham com árvores, fazem acontecer árvores frutíferas, elas crescem na escuridão que ninguém vê. Sempre que você se sentir pressionado, esmagado ou no escuro, você estará em um poderoso lugar de transformação. Honre esse momento e tire a melhor lição dele. Ele é quem te tornará a sua melhor e mais forte versão. Agora, o planeta está sendo esmagado. Eu tenho certeza, Pedro. Por mais que tem comunismo, tem ditadura, tem um monte de coisa aí, o planeta vai se tornar uma melhor versão agora. Nós vamos ter um planeta agora, rapaz, moderno em todas as... Vocês vão perceber, queridos, que, por exemplo, aqui, ó, não vai acabar essa pandemia, Renato. No sentido que vai acabar, vai ser a última. Não, vai ter outras. Os caras já têm outros vírus preparados nos laboratórios. Só que o mundo agora acordou. Opa, caso vier, teremos várias UTIs, teremos vários hospitais, vai ter um preparo maior, vai ter uma inteligência maior, vai ter uma proteção, o mundo vai acordar para isso. Infelizmente, tiveram que acordar na dor. Foi avisado a eles. O Bill Gates, que é um dos que estão nos bastidores, disse, viu, o mundo não está preparado para uma pandemia mundial. Se ele sabia o que ia acontecer ou não, enfim, ele estava certo. Pegou todo mundo de surpresa. Esperamos agora que nesse novo mundo que estamos entrando, não sejamos mais pegos de surpresa. Não sejamos mais destruídos como fomos, queridos. 3 milhões de mortes, beleza, pode ser que tem politicagem, que não foi Covid, foi outra coisa, mas de qualquer maneira, gente morta. Morreu. Anjo da morte passou. Aprendemos muita coisa. Aprendemos a nos higienizar. Aprendemos a nos proteger. Aprendemos tanta coisa que jamais você aprenderia se não fosse um tempo pandêmico. Então, queridos, eu lhe pergunto, como está a tua vida com Deus? Melhorando? Piorando? Como está a tua vida intelectual, a parte estudantil? Melhorando? Regredindo? Como está a tua vida com a tua família? Melhorando? Regredindo? Como está a tua vida financeira? Como está a tua vida profissional? Como está a tua vida ministerial? Como está a tua vida de missão? A tua missão que você tem está melhorando e avançando ou está regredindo? Vamos ficar em pé, por gentileza, quero ir para a conclusão. Essa frase eu tenho falado bastante nos últimos dias, que eu entendi que é uma frase bem poderosa de Deus. Assim como momentos de alegria passam, momentos de sofrimento também passam. Tudo passa, está passando, e um dia diremos todos juntos, já passou. Amém? Então, queridos, hoje, pensando nessa Páscoa, que significa passagem, a pergunta que se faz é, como você está reagindo ao que está acontecendo no planeta agora? Eu vou poder encontrar você um cristão melhor ou um cristão pior? Você está aproveitando esse momento para se especializar, para se graduar, para treinar, para ser alguém melhor, para colocar mais curso no teu currículo? Sei se você sabe, mas os cursos estão baratíssimos agora em tempo de pandemia, que quando acabar a pandemia vai subir 400% de volta. É a chance de você aproveitar, se você tem condições, claro, né? Mas é a chance de você aproveitar. É a chance de você fazer algo nesse tempo pandêmico, como Israel fez.
Ele não se intimidou com o faraó, ele não se intimidou com Hitler e se tornou essa potência que ele é. Você pode se tornar uma potência nas mãos de Deus. Você pode se tornar uma potência nas mãos do Espírito Santo. Você pode se tornar uma potência nas mãos de Jesus. Feche seus olhos por enquanto. Vamos orar agora. Pode desligar aqui também, João.